Vamos falar agora com o Dr. Renato Kifuri, que é infectologista. Afinal de contas, a gente está passando por um problema seríssimo de dengue, não só na cidade de São Paulo, mas no estado inteiro. Números absolutamente preocupantes estão sendo divulgados, apesar de muita gente achar que os números são ainda maiores. Temos aí, assumidamente, mais de 222 mil casos de dengue confirmados no estado de São Paulo. Dá uma olhada nesse VT. O número de casos confirmados de dengue no estado de São Paulo até o dia 22 de abril bateu recorde e é o maior já registrado na série histórica disponível, que teve início em 1986. De acordo com o último boletim do Centro de Vigilância Epidemiológica Estadual, são mais de 200 mil vítimas em cerca de 640 cidades. Outra informação preocupante é que São Paulo apresenta mais de 300 casos por 100 mil habitantes. E isso configura a situação epidêmica. A boa notícia é que agora, na guerra com o mosquito da dengue, a Prefeitura de São Paulo conta com a ajuda de soldados do Exército, que têm conseguido entrar com os agentes de saúde na maioria dos imóveis vistoriados. Com medo da doença, a população tem recorrido a receitas e crenças populares para se proteger. Mas o que é fato? O que é crendice? É isso que vamos saber aqui no Revista da Cidade. Bem-vindo mais uma vez, doutor Renato. Obrigado, como é que você está? Tudo bem? É sempre um prazer vir aqui conversar com você. Mesmo porque a gente precisa realmente alertar a população do que fazer, né? Porque boa parte está nas nossas mãos para evitar que o mosquito se prolifere, né, doutor? Infelizmente, a gente ainda não tem vacina, a gente não tem outro método senão evitar a proliferação do mosquito. A gente pode dizer, então, que agora o governo do estado finalmente assumiu que existe uma epidemia de dengue acontecendo na cidade, em várias cidades do estado? A definição de epidemia ou não depende simplesmente do número de casos em relação à população. Então, dependendo da cidade do nosso estado, o número de casos é tão grande, tem mais de 300 para 100 mil habitantes, a gente chama isso de epidemia. No estado como um todo, sim, alguns municípios não, então depende de onde. Em bairros de São Paulo, sim, em bairros de São Paulo, não. Então, você tem concentrações de locais onde a concentração da doença é muito grande, e a gente fala em epidemia naquele local, e outros que não. Mas no Brasil como um todo, se a gente for olhar para o Brasil de uma maneira geral, 2013 nós tivemos uma epidemia maior do que esta. Esta não é a maior já vivida pelo país. Esse número de mortes, sim, né? Também não. Já chegamos a 600 mortes no ano por dengue. Nós esse ano estamos batendo aí 200, 250 mortes. Quer dizer, não é a pior epidemia que nós já vivemos, não, no Brasil. Agora, outra característica do vírus da dengue é que ele não circula muito num local. Este ano, na temporada do ano seguinte, como ele não circulou muito, ele tem muita gente que ainda não teve a doença, ele aparece e circula com mais. Então, afeta mais um estado, uma cidade, um município um ano, no outro ano vai para o norte, no outro ano vai para o nordeste, outro ano vai para o interior. O que acontece é que as pessoas podem estar mais imunizadas naquela região ou não. Certamente, ou com boa possibilidade, o ano que vem, como o estado de São Paulo teve muito caso, chega no ano que vem deve ter menos casos do que este ano. Mas como são 4 tipos, pode ser que aconteça tudo de novo, né? Isso é verdade, isso a gente precisa ter em mente. Existem 4 vírus diferentes da dengue. Todos chamam dengue. Dengue 1, 2, 3, 4. E a gente pode ter no máximo 4 dengues, porque a gente pode ser infectado as 4 vezes. Uma vez que a gente tem um tipo de dengue, aquele a gente já fica protegido e não tem mais. Mas tem 4. Tem que pegar dengue 4 vezes para ficar na certeza de que você não vai pegar. Nunca mais vai ter. Então é realmente complicado, porque uma dessas pode ser uma dengue das mais preocupantes, que é a hemorrágica, né? E aí ter complicações. Só um lembrete, já que nós falamos de 4 tipos, geralmente a segunda, terceira infecção costumam ser mais graves do que a primeira. Então a chance de você ter aquela dengue grave, com sinais de alarme ou a própria dengue hemorrágica, aumenta muito na segunda ou na terceira infecção. Tá certo. Bom, a gente está aqui para tentar desmistificar algumas coisinhas, por quê? Realmente está difícil encontrar repelente nas farmácias. Tem algumas marcas de repelente, inclusive, que eu entro... Desapareceram. A pessoa ri da minha cara. Parece que eu acabei de contar uma piada. Eu pergunto, tem fulano de tal? A pessoa começa a rir. Eu falei, por que você está rindo? Nunca vivemos essa situação. Que loucura isso. Então, assim, cada um está tentando se proteger da forma que consegue, né? Se a gente não consegue combater o mosquito tão efetivamente, cada um está fazendo a sua parte dentro de casa, se cada um fizesse efetivamente, não teria mais mosquito. Mas a gente faz em casa, mas o vizinho pode ser que não esteja fazendo. Então, o do vizinho vem para a casa da gente e acaba acontecendo o pior. Então, o que a gente está fazendo? Tentando se proteger da forma como
mudar. Não tem repelente na farmácia? Vamos tentar formas alternativas de eliminar o mosquito em casa ou de ficar protegido na rua, porque às vezes em casa não tem, mas a gente dobra a esquina e o mosquito está lá e a gente pode ser picado por ele também. Então você trouxe aqui várias coisas que circulam pelas redes sociais, inclusive, né, de receitas caseiras e métodos que podem ser mais ou menos efetivos. Então vamos saber exatamente qual funciona, né, doutor? Ótimo. Começando aqui pelos alimentos que tem aqui ao meu lado, eu já ouvi falar bastante que comer inhame é super legal, que é bom, que fortalece a imunidade, que pode prevenir. O alho, para mim, está sendo novidade aqui. E o cravo também já ouvi falar. Inclusive, eu vi que você trouxe a solução ali. E eu quero saber se ela funciona ou não. Me conta, o que é mito e o que é verdade desses alimentos aqui? Em relação à alimentação, promover repulsa de mosquito, ele fugir de você porque você está alimentado com alimento outro, isso não é verdade. Não existe nenhuma comprovação científica de que isso vai funcionar como repelente. Tá. Então eu vou comer, Agora, alguns alimentos têm sim algumas vantagens no nosso sistema imune. Tá. Então, uma boa alimentação com frutas, com verduras, com alimentos naturais, isso certamente ajuda o nosso sistema imune a combater qualquer infecção, inclusive a infecção da dengue. Tá. Então, é parcialmente mito, parcialmente verdade. Para o nosso sistema imune, uma alimentação adequada estar em dia, potente, em ação para se defender da dengue, mas prevenir ou repelir mosquito, isso não acontece. Isso não acontece. Isso não acontece. Mas, por exemplo, eu ouvi falar que comer inhame 3 vezes por semana é interessante para deixar o sistema imune ok, para caso você seja picado, a doença não vai ter uma ação devastadora no seu organismo. Não é verdade? Não é verdade. Não há nenhuma comprovação de que a ingestão de inhame vai atenuar uma evolução de dengue, porque você vai ter uma dengue mais grave ou mais leve. Ou mais grave. Não, isso não está comprovado. Nenhum alimento tem essa capacidade, tá, então, infelizmente. Nesse caso, infelizmente. Não, ia faltar inhame no mercado também. Eu quero comprar inhame, não tem, acabou. É verdade. O preço já subiu depois do seu programa. Né? Ficou famoso. Complica. Agora, a vitamina do complexo B. Muita gente acha também que tomando complexo B todos os dias pode também não desenvolver a doença caso seja picado. Aqui já há mais relatos, né? Apesar de também não haver comprovação científica, você, quando ingere altas doses de vitamina B, do complexo B, você transpira essa vitamina. Uma das vias de excreção da vitamina B, do complexo B, é o suor. Tá. Então a gente transpira e realmente fica com um cheiro diferente. E o mosquito não gosta? Alguns mosquitos podem funcionar como repelente para alguns mosquitos. Mas também a ação é muito curta. Você não vai ficar se intoxicando de vitamina B durante 6 meses, que é a temporada de dengue. Não faz sentido, né? Porque para você conseguir um nível de excreção de vitamina B no seu suor, você precisa ingerir muito, você precisa estar intoxicado com a vitamina B. Daria uma supervitaminose, no caso. É uma hipervitaminose que você faz artificialmente para tentar, de alguma maneira, de algum grau, fazer com que você transpire uma quantidade de vitamina B que funciona como repelente. Então, tomar a medida adequada de vitamina B para o seu peso, para a sua idade, não repele o mosquito? Não repele o mosquito. E mesmo se você tomar uma hiperdosagem para tentar repelir, não é certeza que vai repelir, ainda mais o mosquito da dengue. E pode se prejudicar. E pode se prejudicar. Então a recomendação é não fazer isso. Você se intoxicar de uma vitamina, qualquer que seja ela, para tentar, existem formas melhores, nós vamos chegar nos repelentes, de você evitar picada do que você ficar se intoxicando. Porque não deixa de ser uma intoxicação também, afinal de contas. Pelo menos é veneno, tópica, né? É verdade. Pelo menos é tópica. Mas então vale tomar o complexo B, desde que seja na medida que a pessoa precisa para peso? Alimentação adequada supre todas as necessidades das nossas vitaminas. Então não precisa suplementar? A melhor vitamina está no mercado, na feira, no sacolão. Nos alimentos naturais, né? Concordo com você. Agora, vamos falar da vela de citronela e da pulseira. Eu já ouvi relatos de pessoas que utilizaram a pulseira e não conseguiram ficar porque o cheiro dela é muito forte, acaba dando náusea, dor de cabeça. E vale a pena o risco? Ela é eficaz? Olha, a pulseira, ela vai ter uma ação local de 4 a 6 centímetros. Você vai proteger o seu braço. Sério? Vai proteger o seu braço. A outra parte do corpo que está longe da citronela, da pulseira, não tem nenhuma ação repelente em outras partes do corpo que não seja no braço. Não sei que você se enfaixe de uma faixa de citronela, né? Tem que botar uma a cada 10 centímetros. Quer dizer, também não tem essa eficácia. Tem um cheiro forte, realmente, incomoda muita gente. É caso, às vezes, de alergia, de rinite, então tem que tomar cuidado. Quem tem doença respiratória, muitas vezes, piora com esse odor realmente forte. E o mesmo vale para a vela.
A ação da fumaça da vela, ela é muito boa para alguns pernilongos, alguns borrachudos, alguns mosquitinhos. Não há comprovação também de que o mosquito da dengue se afugente com essa fumaça. E mesma coisa, a concentração daquela fumaça é muito pequena, não chega a inibir a circulação de um mosquito numa residência toda, por exemplo. Entendi. Teria que ter vela para chuchu dentro de casa para conseguir... Teria que ter um fumacê daqueles, né? Então, isso vale para o elétrico também? O elétrico já tem uma vantagem, né? O elétrico ele tem uma constância eliminação, na hora que você coloca ali na tomada, você tem uma eliminação do produto. Isso aqui, na verdade, é uma vela, né? Que você coloca o produto citronela e põe na tomada. Tá. Mas eu estou me referindo ao... Aromatizador. Não, eu estou me referindo ao repelente de tomada. Ao inseticida de tomada Inseticida mesmo. de tomada. Tá. Esse excreta ou elimina no ambiente uma quantidade razoável que protege, dependendo da metragem do seu ambiente, do seu quarto, de maneira suficiente. Tá. Só tem que tomar cuidado com crianças, né? Porque abaixo de 2 anos, a inalação desses produtos também não é muito boa. Isso pode irritar as vias aéreas, ter outros conjuntivite, rinite. Então, evitar. E o citronela pingado nessas velinhas aqui, nesses que esquentam e fazem, tem a mesma ação da vela. Entendi. Esse repelente feito de cravo e álcool e óleo de amêndoas funciona efetivamente? Isso circulou na internet bastante, um vídeo onde se montava um repelente à base de cravo, que soltava a sua essência no álcool, depois acrescentava um óleo e o quadro funcionava. Pra fixar, né? Na verdade, o que a gente conversou a respeito do cravo, né, que como essa ação é muito fugaz, ele pode até repelir por algum período. Mas não é aconselhável você utilizar, não há comprovação científica de que esses produtos caseiros e naturais têm alguma ação, especialmente sobre o mosquito da dengue. Isso é importante a gente dizer, porque quando a gente fala de o repelente do pernilongo, do borrachudo, daquele mosquitinho que frequenta a minha casa, estes muitas vezes podem até ter algum grau, se você conseguir evitar com essa ação repelente desses produtos naturais. Mas o mosquito da dengue não é para contar com essa possibilidade. Tá. A gente não deve achar que isso aqui vai resolver o problema. Seja por conta do criadouro que a gente mantém, seja por conta do fator de repelente mesmo. Então é melhor usar os repelentes. Tá certo. Sempre. Mas no caso de quem não pode, crianças, bebês, bebês deve usar. É melhor usar isso do que nada? É melhor usar isso que nada, claro. Você pode passar... Tem para bebês... E passar várias vezes ao dia. Para bebês existem produtos à base de um produto chamado IR35, que ele é autorizado acima de 6 meses de idade. Essas linhas infantis que a gente encontra em farmácia. Então, crianças, a gente tem uma opção boa hoje, que não é tão potente, você tem que renovar a cada 2 horas na criança, mas a partir de 6 meses já existe um produto que funciona e está disponível no mercado. Os outros demais acima de 2 anos. Tá. Né? E tá difícil de encontrar, viu, gente? Você que está procurando no mercado aí, principalmente quem tem criança em casa, os idosos e tudo mais, não tá encontrando mesmo, não tá fácil. Agora, vamos falar a respeito dos sintomas, porque é facilmente confundido com sintomas de gripe, muitas vezes, por causa das dores no corpo, que são intensas. E agora, essa época do ano, a gente entrou no outono, quer dizer, é uma época preocupante. Eu estive no hospital essa semana com a minha filha, o hospital abarrotado de gente, e muitas pessoas reclamando, e os sintomas se confundem, como a gente falou. E agora, a gripe A pode ser que volte com força total também, né? Começa a circular agora no inverno. Começa a aparecer. A boa notícia que a gente tem em relação à dengue é que quando nós, pelo menos historicamente nos últimos anos, quando entra em maio, o mês de maio, decresce muito o registro de número de casos. Muito. Quase 80% dos casos registrados no Brasil está de janeiro a abril. Tá. Aí você tem uma queda que desaparece ali até junho, mais ou menos. Então, a concentração grande dos quadros de dengue já está acabando. Nós já estamos terminando a temporada de dengue. E a temporada de influenza, da gripe, começa agora a partir de maio. Então, existe uma intersecção aí desses 2 períodos agora, nesse período atual, mas a gente espera que a temporada de influenza e de gripe comece logo depois. O sintoma é esse, que você comentou. Dor no corpo, febre, às vezes um vermelho no corpo, um mal-estar, uma dor articular, uma dor na cabeça, uma cefaleia, dor atrás dos olhos, muito comum também. Então, com esses sintomas, febre, dor no corpo, dor de cabeça... Dores abdominais também, é importante. Dor abdominais, a gente é no segundo passo que a gente chama dos sinais de alerta. Tá. Então, se você tem febre, dor no corpo, mal-estar, se sentindo mal com dor ocular, pode ser dengue. Se tiver ainda uma lesão na pele, um vermelhão, é bem possível.
Essa é a chamada dengue clássica, que quase todos. Você vai no médico, ele vai fazer um exame que chama prova do laço. Tá. A prova do laço a gente coloca no braço do indivíduo o aparelho de pressão, deixa lá numa medida média, uns 5 minutinhos, e vê se aparece alguns pontos de sangramento na pele. Esse sinal que pode estar tendo alguma evolução já para formas hemorrágicas, para formas graves da dengue. Então, ficar de olho em indivíduos que têm essa prova do laço positiva, ou se essa dengue começa a evoluir mal. Tá. A febre retorna, o estado geral piora, dores abdominais intensas, ficar toxemiado. São sinais que a gente chama dengues com sinais de alerta. Para esses casos, necessitamos hospitalização, hidratação vigorosa, internar, colocar no soro, porque algumas vezes esses sinais de alerta evoluem para a forma quase letal, muitas vezes letal da dengue, que é a dengue hemorrágica, com sangramento difuso por todos os órgãos. E independente de como estão os hospitais nesse momento, até mesmo os hospitais de campanha que algumas cidades montaram para atender essas pessoas com suspeita de dengue, independente de como eles estão lotados, as pessoas realmente precisam ir até o hospital para fazer os exames, caso tenha alguma suspeita, porque negligenciar sintoma de jeito nenhum. Perfeito, exatamente. Além desse exame clínico, desses sintomas que a gente comentou, o médico, na suspeita, vai colher alguns exames de sangue. Então, há alguns sinais nos exames de sangue que nos indicam. As plaquetas abaixo, os glóbulos brancos caem, o sangue fica mais concentrado. São sinais de que confirma a dengue, que vai ser confirmado com um exame chamado sorologia. Tá. Então, uma vez que o mosquito pica a gente, depois de uns 7 a 10 dias começam os sintomas. E aí é a hora que o indivíduo vai procurar o médico e muitas vezes vai ter que fazer a prova do laço, o exame de sangue para confirmar ou excluir a doença. Tá. A gente pode ficar preocupado agora nessa época do ano, você falou da diminuição dos casos de dengue, aumento dos casos da gripe A. Por causa da falta d'água, a gente pode ter pessoas armazenando água em casa e aí a gente ter uma situação atípica nesse inverno? Por causa uma das explicações para esse grande aumento de casos no estado de São Paulo é a falta d'água que nós vivenciamos. Porque ainda não está resolvida a crise hídrica. Não está resolvida. Deve se agravar agora no inverno. E muita gente fez estoque, isso que você comentou, né, Regiane? As pessoas com medo de faltar água encheram tanques, encheram bacias, encheram vasilhas, garrafas, para se prevenir de uma eventual falta d'água. E nem sempre é condicionar essa água de maneira correta. E outro fator que contribui muito para São Paulo estar tendo muitos casos também este ano é o tipo do dengue que está circulando, o dengue tipo 1 este ano. 88% dos casos de dengue em São Paulo é do tipo 1. Ou seja, um dengue que não circulava muito aqui. Já fazia anos que ele não circulava aqui no nosso pedaço. Então, o que aconteceu? Ele encontrou muita gente suscetível, muita gente que nunca teve. O ano passado a gente teve mais do 2, o ano retrasado mais do 4. Então, dependendo do ano, quando a gente fica muito tempo sem um tipo circular, na hora que ele aparece, voltando. Ele vem com tudo, né? E é interessante que as pessoas fiquem muito atentas com todo e qualquer tipo de local na casa que possa acumular água. Mas um local pequeno assim, o mosquito já encontra para colocar os seus ovos ali. Eu estava vendo as equipes agora do Exército que estão ajudando, né, o pessoal da vigilância, e aí um vaso virado ao contrário. Fiz minha parte, virei o vaso de ponta cabeça, mas o vaso tinha uma borda de água, aonde acumulou água naquele pedacinho. Então, gente, tem que tomar cuidado mesmo. Um assunto muito importante para a gente ressaltar. Doutor Renato Kifuri, infectologista, agradeço a sua presença aqui no Revista da Cidade. É um prazer estar com você. Até Regiane, uma próxima, obrigado viu? Pelo convite. Obrigada, eu agradeço mesmo.